Hello a todos, sejam muito bem-vindos ao Alpha Talks. O meu convidado de hoje é o grande João Saúde. Já conheço o João Saúde há muitos anos e foi uma pessoa que sempre me fascinou pelo seu carisma, pela forma como ele comunica com as pessoas e hoje em dia também é muito isso que ele faz. Ele é empreendedor, ele lidera equipas, trabalha numa empresa com uma grande escala e tem desenvolvido muito um trabalho de empoderamento, tanto na parte financeira das pessoas, mas também na parte mental e também acho que esse é um ponto interessante a nós falarmos aqui. O João tem 26 anos e recentemente também foi pai, então nós estamos aqui num nível parecido. Então acho que vamos conseguir trazer aqui vários insights, várias opiniões em relação a estas temáticas de empreendedores e líderes digamos, de uma empresa, mais trazer esta parte pessoal e conjugar isto tudo, porque acho que isso é um tema que é desafiante e que pode ser interessante nós falarmos. Então, Não. como é que está, João? Está tudo bem? Está tudo bem, está tudo bem. Antes de mais, quero também agradecer o convite, teres literalmente me contactado. É incrível lembrar-me de ti na altura ainda da Dom Martim, ver-te lá passear pelos corredores. Eu lembro-me que na altura eras um rapaz assim um pouco tímido. Depois lembro-me que entraste nas artes marciais e começaste a ficar assim com uma autoestima assim mais elevada. É verdade. Foi nessa altura em que eu comecei mais a saber quem é que era realmente o Rodrigo. E hoje em dia podermos estar aqui, passado tantos anos, a passar por uma situação de vida muito parecida, fomos pais recentemente, sermos ambos empreendedores, vivemos propriamente daquilo que é o nosso esforço e o nosso tempo. Acho que é incrível, por isso acho que a melhor forma de iniciar é mesmo agradecer-te por este convite, dar-me a oportunidade de poder falar também um bocadinho sobre mim, daquilo que tenho vindo a aprender durante os últimos anos e bora lá então, bora lá falar aí, dar valor ao pessoal. Top, top, top. Então, olha, João, acho que era interessante falares um pouquinho acerca de quem tu és, da tua história. Nós somos de Portimão, então crescemos na mesma escola juntos e eu tenho já alguma ideia pelo contacto que nós tivemos daquilo que tem sido a tua jornada, mas para quem não te conhece, fala-nos um pouquinho acerca de como é que são as tuas raízes e como é que tu cresceste e te tornaste na pessoa que tu és hoje. Ok, vou-me tentar não me alongar muito, porque eu quando falo da minha história eu estendo, porque acho que tem muitos pormenores Uhum. ah, que caracterizam a pessoa que eu sou hoje. E quem me conhece de perto, quem me conhece já há algum tempo, muitas das vezes, durante o meu processo de vida, sempre que eu conhecia pessoas, elas tinham uma ideia de mim, ah, e depois quando falavam comigo tinham uma ideia completamente ao contrário. E isso sempre foi muito engraçado, porque eu sempre tive, pronto, uma postura no meu ambiente social assim um pouco forte, se puder dizer mais alfa, e as pessoas olhavam-me assim de forma, pensavam que eu era, pronto, que eu era uma pessoa de difícil acesso e se calhar até de poucas palavras, mas quando realmente se preocupavam ou quando perdiam algum tempo em me conhecer, acabavam-se por criar boas relações, bons laços que hoje permanecem já há vários anos desde que me lembro de grandes relações que eu criei nos últimos anos. Agora, quem é que é o João? O João é um jovem ambicioso desde sempre, desde que eu me lembro, sempre fui super ambicioso. Lembro-me que muitas vezes fazia caminho para casa, na altura eu vivia na Bela Vista, por isso Conselho de Lagoa, e eu vinha muitas vezes a pé para casa e vinha com alguns amigos, e o tema de conversa era sempre como é que nós podíamos ser milionários, como é que nós podíamos ter uma vida fora de normal, como é que nós podíamos ganhar dinheiro com a internet, como é que nós podíamos ganhar dinheiro com videojogos, porque era aquilo que nós gostávamos realmente de fazer. E todos nós sonhávamos imenso, por isso éramos muito sonhadores, éramos miúdos que preocupávamos imenso com o nosso futuro, e tenho vários nomes de vários colegas que hoje em dia são grandes amigos meus, que eu partilhei esses momentos ainda hoje, nós muitas vezes rimos sobre isso, porque nos lembramos dessas recordações. Agora, eu fui um jovem que, graças a Deus, não passei por grandes dificuldades, quando nasci até os dias de hoje. Sempre fui aquela pessoa que, pronto, conseguia, praticamente os meus pais sempre tiveram a capacidade de me dar tudo aquilo que eu precisava para poder tornar a pessoa que eu sou hoje. Não vivemos tempos fáceis sempre, porque houve momentos em que foram difíceis, mas acredito que esses momentos difíceis também fazem parte de todo este processo. Foi isso que nos construiu como família, e criou também o nosso caráter de respeito hoje em dia também na sociedade. E o João sempre foi um rapaz preocupado com o próximo. O meu pai, sempre que conhece amigos meus, conta uma história. Nós também andámos na Penina, né? E para mim o Colégio da Penina foi das melhores memórias que eu tenho desde que me lembro.
dos momentos em que criei muitos laços, em que vivenciei, tive muitas experiências, muitas visitas de estudo que ficaram gravadas na minha memória, desde as parchanas, bem, foi... João, deixa-me só dizer, é incrível estás a falar nisso porque o Simão está na Penina, não é? E o Isaac vai agora. E o Isaac vai agora, não é? Então é fixe saber que tu tiveste essas memórias e eu sentir que, ok, o meu Simão também provavelmente vai ter as suas histórias lá e garantidamente está em boas mãos, não é? E pronto, Sem queria só dúvida, fazer esse reparo. Muito fixe, top, top, top. sem dúvida. Por isso, lembro-me que o meu pai conta sempre essa história e acho que isso caracteriza-me um pouco, não é de forma para me gabar, mas eu apesar de não parecer, sou uma pessoa muito emocional. Eu sinto muitas coisas e levo as coisas muito a sério. Gosto de sentir ao máximo, ter o máximo de experiência, o máximo prazer a fazer aquilo que faço e quando faço gosto de fazer bem feito. Mas sinto que tenho, e já algumas pessoas passaram pela minha vida, sinto que tenho uma missão para com o próximo, não só uma missão para comigo, mas sinto que o ser humano só faz sentido se viver em sociedade, e acho que todos nós aprendemos uns com os outros, e eu sinto que a minha missão é essa, é aprender e poder ajudar outras pessoas também a melhorar o seu potencial, a melhorar os seus resultados e mais do que tudo a acreditarem nelas próprias, né? E o meu pai por acaso conta sempre essa história para não me atrasar mais, e a história que ele conta é basicamente ele conta a todos os meus amigos sabem dessa história. Ainda há pouco tempo tivemos um almoço com alguns amigos meus, meu pai mais uma vez contou essa história e ele diz que sabe que eu tenho um coração profundo porque se lembra da imagem, eu tinha uma colega na minha turma que infelizmente, eu já não me lembro do nome dela, e gostava muito de, se ela possivelmente ver esse podcast, que ela me mande mensagem, porque há muitos anos que eu estou à procura do nome desta rapariga. Era uma rapariga pronto, negra, e basicamente ela tinha um problema na perna, ela andava sempre com uma botinha com compensação. Eu lembro-me que havia sempre um intervalo no colégio da Penina e nós quando andávamos no primeiro ano ou quarto ano, nós estávamos nas salas de cima, então tínhamos de descer umas escadas e eu tinha aquela ansiedade de vir para o campo para poder jogar futebol e ficar logo com a melhor baliza, mas ao mesmo tempo havia algo que chamava por mim e diziam para eu esperar por essa rapariga para lhe poder dar a mão e ajudar-lhe a descer as escadas todos os dias. Então eu sempre fui essa pessoa que durante 4 anos em que eu estive na Penina, eu todos os dias, antes de ir para o recreio, apesar de estar disposto a perder o prazer instantâneo de ir jogar futebol e de ganhar a melhor posição ou ficar na melhor equipa, eu preferia realmente sentir-me útil ao ponto de poder dar a mão a essa rapariga e ajudá-la a descer as escadas. Isto acontecia para ir para o recreio, acontecia quando as aulas terminavam e estávamos a vir embora para casa. Meu pai conta sempre essa história. Uau! E eu acho que isso acaba por me caracterizar um bocado, porque eu às vezes tento, é difícil nós termos uma personalidade muito dada nos dias de hoje, porque às vezes as pessoas dão uma mão e as pessoas querem um braço, e então acho que é mais difícil também as pessoas verem esse lado dentro de mim, porque eu durante este processo também criei as minhas próprias armas para poder me proteger, né? Porque para quem trabalha para ter sucesso sabe que não é fácil, sabe que existe alturas em que nós próprios somos nós e nós mesmos, não há mais ninguém à nossa volta. E então acho que essa parte acaba por ser um bocadinho mais profunda e só as pessoas que se permitem mesmo entrar na minha vida é que acabam por sentir essa parte mais a fundo, exatamente. E diz-me uma coisa, João, tu lembras-te quando eras mais novo o que é que te fez ter esse comportamento? Olha, sinceramente, eu não me lembro especificamente, sabes? Eu simplesmente sentia que tinha que fazê-lo. Eu sentia que era para uma obrigação, porque na altura não havia ego, sabes? Na altura não havia o querer parecer bem, não havia o querer ter uma boa imagem à sociedade, porque eu nem sequer sabia o que era isso. Estamos a falar de primeiro a quarto ano, por isso ali dos 5 anos aos 10 anos de idade. E eu sentia que simplesmente aquilo deixava-me feliz, sabes? Aquilo fazia-me sentir concretizado, fazia-me sentir amigo. Eu achava que era aquela forma como eu poderia mostrar àquela pessoa que eu gostava genuinamente dela, entendes? Independentemente, se calhar, do que os teus amigos diziam do tipo, deixa disso, anda mas é jogar, ou tu estavas na tua cena de, não, deixa-me, eu estou a fazer aquilo que eu sinto que é para fazer. Eu nem sequer me preocupava, sabes? Eu acho que eu estava tão atento ao facto de ajudar que nem sequer me apercebia daquilo que as pessoas poderiam pensar ou dizer ou até sentir sobre aquilo que eu estava a fazer, sabes? Muito bom, Eu sei. fui muito alertado mais por esta situação pelo meu pai, porque até se calhar há uns anos atrás isso para mim era algo que era normal, era algo que era banal, e hoje que vejo ele contar isso tantas vezes, já há tantos anos,
acabo por entender que se calhar foi uma atitude que hoje em dia é escassa, que muitas pessoas não praticam, e que pronto, e que é bonito, né? Claro, fogo, parabéns, muito fixe, muito fixe. Olha que bom. Então, pois, eu também sempre senti, sempre das vezes que trabalhei contigo e estive próximo de ti, sempre senti que és uma pessoa muito aberta e dada e com o intuito de ajudar. Também já me conheces já há algum tempo, então também talvez isso traz alguma proximidade. Mas olha, muitos parabéns por isso. Acho que isso é uma das coisas que tu, tendo a ambição de ser milionário, não é? E de ganhar muito dinheiro e ajudar principalmente muitas pessoas, esse primeiro ponto de ajudar as pessoas, acho que é principal para a realização. Também partilho do mesmo propósito e da mesma ambição, por isso, top, top, muito bom, muito bom, muito bom. Ok, fixe, fixe. E o que é que tu sentes que... Não, fala-me um pouquinho daquilo que tu fazes em termos profissionais agora, pode ser? Pronto, sim, claro. Imagina, pronto, a nível profissional hoje em dia, eu considero-me um networker puro, por isso sou realmente uma pessoa que detém neste caso, de um produto e serviço, e faço o aconselhamento desse produto e desse serviço como um veículo para as pessoas poderem melhorar em várias áreas da sua vida. Já está, o core business daquilo que eu faço é basicamente colocar o próximo numa posição de vencer. Não ser só algo em que eu dou a ferramenta, mas ser um processo em que eu acompanho lado a lado da pessoa, para que a pessoa se possa posicionar e que se possa colocar num ponto de situação que eu acho que o mais importante para mim é o facto da pessoa conseguir acreditar, né? Durante muito tempo antes de chegar à posição em que eu estou hoje, que ainda está longe daquilo que são as minhas ambições, como é óbvio, eu lembro-me que houve muitos momentos em que eu não acreditava em mim, mas o facto de eu ter uma comunidade que acreditava em mim, de forma quase indireta, isso sem dúvida que foi uma alavancagem gigante para eu poder chegar onde eu cheguei. Por isso, aquilo que eu basicamente faço, Rodrigo, e eu costumo definir desta forma, é colocar as pessoas numa posição de vencer. Agora, eu não faço com que as pessoas vençam, porque quem vence são elas próprias. Agora, eu coloco as pessoas nessa posição. Pois claro que tudo vai ter a ver com a vontade de cada um, a ambição de cada um, a definição dos seus próprios porquês, por isso depois existem inúmeros fatores que vão influenciar se a pessoa vai ter um resultado positivo ou negativo no seu processo, mas lá está. Eu digo sempre que network marketing é das poucas indústrias em que tu ganhas dinheiro por ajudar outras pessoas a ganhar dinheiro. Por isso, tu ganhas dinheiro por ajudar outras pessoas a serem Win-win. lucrativas, a ajudar outras pessoas, exatamente, a poderem começar a acreditar em si próprias, poderem voltar a sonhar, poderem voltar a lutar por algo que elas em tempos tinham desistido de lutar, por várias adversidades que possam ter acontecido na sua vida. Então, é isso que me faz acreditar tanto na indústria, e me apaixona. Às vezes é incrível, às vezes tenho pessoas que trabalham comigo e que já têm muitos mais resultados do que eu, mesmo financeiros, mas não é algo que me põe inveja, sabes? É algo que me deixa com Orgulho. poder de realização. Eu acredito que há pessoas que passam pelas tuas mãos, que se calhar hoje fazem muito mais dinheiro do que tu nesta fase, mas só o facto de saberes que fizeste parte disso já te dá um poder de continuares e quereres mais e fazeres mais, porque ao fim e ao Completamente. cabo nós sabemos que, eu digo sempre isto, quando a nossa intenção é genuína, nós não temos medo de falar, entendes? Nós não temos medo de dar a cara, nós não temos medo de fazer o que tem que ser feito, mesmo para algumas pessoas possa não parecer o mais correto, possa não parecer a forma fidedigna de, mas o que realmente conta é a tua intenção, entendes? E a tua intenção, só quem sabe realmente és tu próprio, por muito mais que hajam pessoas à tua volta, tu és a única pessoa que sabe 100% qual é que é a tua intenção. E se eu confio na minha intenção a 100%, então eu nunca vou parar, Yeah, entende? lindo, incrível. Falaste aqui de uma coisa interessante, que foi o ambiente, a comunidade que vocês têm, foi algo que eu senti que está muito presente, todo este desenvolvimento, não só em termos financeiros, mas pessoais, aquilo que estavas a falar, de acreditarem nelas, a confiança, é isso, a capacidade de acreditar que é possível. E eu acho que é muito importante falar sobre esta questão do ambiente, porque há uma frase que eu gosto muito de dizer que é: quando a planta não está a crescer, tu não mudas a planta, tu mudas o ambiente em que a planta está inserida, para que Sem ela dúvida. continue a crescer. Então, se nós estivermos num ambiente que não é propício ao nosso crescimento, é natural que nós não cresçamos. Então, se algo estiver mal na vida de alguém, talvez mudando de ambiente, a planta cresça. E por vezes nós não estamos no ambiente certo e isso acaba por influenciar-nos.
porque o ambiente é um dos maiores influenciadores dos nossos comportamentos. Daí haver a tal frase, o diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, tu és a média das 5 pessoas com que te rodeias. Por isso, foi uma das coisas que eu senti em toda a vossa comunidade, é que esse ambiente é fortíssimo e é muito potenciador. Por isso, pá, muitos parabéns, muitos parabéns. Obrigado mesmo. Fixe. Eu acho que essa parte, e só também para podermos fechar essa parte do ambiente, porque é uma parte que eu nos últimos anos tenho falado imenso, que é a parte ambiente, cultura, e às vezes até brinco com uma situação em que eu digo que para mim um ambiente é muito mais importante do que a genética, e se nós estamos a ver, por exemplos, imaginando uma criança, por exemplo, o Isaac hoje, o meu filho que nasceu em Portugal, se eu de hoje para amanhã for para a China, independentemente dele ouvir os pais falarem português em casa, ele vai acabar por falar chinês. Porquê? Porque o ambiente à volta dele é propício para isso. Então aí nós conseguimos ver a importância do ambiente, independentemente da tua genética, de onde é que tu nasceste, quais é que são as tuas origens, e para mim, por isso é que eu sou tão rigoroso com o meu ambiente e tento tão proteger a minha energia ao ponto de saber com quem é que eu passo tempo, em que ambientes é que eu frequento, quem é que eu ouço, o que é que eu vejo, porque eu sei que isso de forma inconsciente vai sem dúvida manipular a minha ação e por consequência o meu resultado. E se eu quero ter um resultado extraordinário, eu tenho que ir à raiz, que é isso mesmo, que é o meu ambiente, e garantir que ele também está extraordinário, né? Porque é daí que nasce tudo. Uau. Então, sabes, muito fixe, completamente. Sabes, há um autor que eu estou a ler agora, que é o Dr. Bruce Lipton, e ele tem um livro que é a Biologia da Crença, e aquilo que ele fez, ele pegou em células estaminais, que são células, imagina como se fosse uma folha em branco, estás a ver? Uma folha em branco, e coloca-as em diferentes tipos de ambiente. E essa célula, que tem o mesmo ADN, tem a mesma genética, em diferentes ambientes, num ambiente vira osso, no outro ambiente vira músculo, no outro ambiente vira gordura, e foi a partir daí que ele pegou nas células estaminais e começou a perceber que em diferentes ambientes elas se tornam diferentes. E é o conceito da epigenética. Então, independentemente do passado da pessoa, daquilo que ela passou, da sua genética, não é propriamente os genes que têm tanta influência, mas sim o ambiente em que tu estás inserido é que vai influenciar a forma como os teus genes se vão manifestar. Por isso é que é fundamental nós termos atenção ao nosso ambiente físico, e não é só as pessoas com quem nós nos rodeamos, é aquilo que nós vemos na televisão, é aquilo que nós ouvimos, é aquilo que nós lemos, é tudo o que entra através do nosso meio exterior. Por isso, completamente. Muito fixe, top. E há pouco falaste em ambições, que tens ambições também aí dentro. Quais são as tuas ambições aí dentro e na vida? Imagina, dentro daquilo que eu faço, sem dúvida, é poder me tornar um top earner a nível mundial dentro da indústria. Por isso eu gosto de olhar para as coisas em grande, gosto de sonhar grande mais cedo, não gosto de deixar isso para tarde. E esse é um objetivo profissional que eu tenho, dentro daquilo que eu faço, como é óbvio, e na vida. Eu vou ser sincero, Rodrigo, eu tenho uma ambição muito grande. Como tu sabes, sou licenciado em desporto também. É verdade. Por isso sempre estive ligado à área do desporto e é algo que eu quero fazer dentro dessa área. E o futebol sempre foi uma das minhas vertentes em que eu tive maior paixão, maior ambição, tive muitos momentos em que vivi no meio do futebol, e algo que eu gostava e gostava, isto é, algo que eu quero fazer também é investir nessa área, na área do futebol, mesmo na área mesmo olheiro, todas essas áreas, empresário, investir em jogadores, em jovens talentos, ter essa possibilidade financeira, e poder transformar vidas dessa forma, porque foi um sonho que eu tive durante muito tempo, e sei que existem milhares de jovens com esse sonho que às vezes por impossibilidades financeiras não conseguem potenciar, chegar a um nível superior, e então eu poder ser essa ponte, poder investir nessa área é algo que eu tenho como objetivo. Sonho um dia a fazer voluntariado, por isso tirar 2 anos da minha vida só para fazer voluntariado com a Andreia, com a minha família, por isso especificamente com o Isaac. Não sei se até lá
poderá vir mais outra coisa qualquer. Claro, claro. Mas essa opção está sempre em aberto, mas tenho muito essa ambição porque sinto que a viajar nós aprendemos imenso, e tenho mesmo curiosidade em conhecer novas culturas, ver diferentes realidades, porque sinto que isso me vai fazer tornar mais humilde, né? E nós podemos ser sempre mais humildes, e isso é algo que eu quero sempre garantir, é que jamais passarei por alguém que sinta que eu não tenho humildade suficiente para poder acrescentar valor. Então eu gosto de estar nesse tipo de ambientes para me fazer, às vezes, sentir que aquilo que eu considero de um problema ou de um obstáculo não é assim tão grande, né? Yeah. Diminuir aquilo que é a minha sensação de problema, aquilo que é a minha sensação de obstáculo, vendo obstáculos maiores na vida de outras pessoas e mesmo assim elas conseguirem ter força para conseguir superar, porque para mim sucesso não é só sobre ganhar dinheiro, não é? Há muitas formas de nós definirmos sucesso, e eu acredito que o sucesso massivo vem disso, vem de nós conseguirmos olhar para um problema em que toda a gente vê deste tamanho, torná-lo deste tamanho e ultrapassar. Boa. E acredito que viajar é uma das coisas que eu mais ambiciono, e lá está. E nessa viagem tenciono fazer 2 anos em que não quero ir como turista, quero mesmo estar no meio, como eu costumo dizer, nas trincheiras, com as pessoas da vida reais, a sentir o que elas sentem e tirar 1, 2 anos para mim, para poder ter essa consciência, que eu acho que há muitas pessoas que nascem e morrem que nem sequer se apercebem disso. E já tens algum plano de onde é que tu gostarias de fazer esse voluntariado? Ou... É assim, principalmente, eu sei que muitas pessoas olham muito para a África, para esses países, mas eu gostaria de fazer primeiramente em Portugal, no meu próprio país, porque sei que nós cá também há muitas pessoas com dificuldades e nós tendemos sempre muito a olhar para fora e a esquecer dos nossos, e sem dúvida que a minha primeira atenção vai ser para o meu próprio país, eu poder realmente, sabes, eu às vezes fecho os meus olhos e imagino poder ir a escolas de jovens desfavorecidos, em famílias com muitas dificuldades, e poder dar aquela palavra, quando ouvir aquele rapaz a dizer que quer ser o Ronaldo, e tu podes dizer, tu podes ser, tu vais ser. Então é muito essa a missão que eu quero ter, e é muito isso que eu quero fazer, porque a melhor coisa que nós podemos ver no ser humano, a melhor coisa que eu vejo no ser humano é ver um ser humano a acreditar que ele pode fazer aquilo, que ele pode ser aquilo, e isso deixa-me feliz, sabes? Porque aquilo que mais me entristece é ver pessoas com um potencial brutal, mas por não acreditarem nelas próprias, simplesmente não fazem nada, né? Yeah. Então, sem dúvida que o primeiro destino seria sempre o meu país, porque eu sou grato ao local onde eu nasci, ao país onde eu resido, né, como é óbvio, e acredito que essa vai ser uma forma de eu poder também contribuir socialmente, mais do que financeiramente, poder ter esse tipo de experiências, não só para mim, mas mesmo para essas pessoas Uau, que passaram na minha vida. fogo, muito fixe, João, muito fixe. Tinha aqui também pensado, estavas agora a falar e tens falado muito acerca do acreditar. Acreditar. O que é que tu sentes que anda a limitar mais as pessoas de acreditarem nelas próprias? Hoje em dia, eu falei ainda há pouco, estava numa chamada e estava a falar um bocadinho sobre isso. Nós vivemos numa altura em que é muito fácil tu te distraires. Nós vivemos num mundo de distrações constantes, 24/7, em que nós somos bombardeados com distração, distração, distração. E eu acredito que muito daquilo que acaba por limitar as pessoas é também esse ambiente propício, elas não terem essa consciência de que constantemente estão a ser bombardeadas com algo para lhes poder controlar de certa forma e distrair de certa forma daquilo que elas podem alcançar. E uma questão que eu me lembro quando eu era criança, e acho que isto é similar a todas as crianças e que as pessoas perdem com base no tempo, que é as pessoas deixaram de se questionar. As pessoas começaram a ouvir e a assimilar tudo aquilo que ouvem como uma verdade absoluta. E eu acredito que a pessoa mais estudiosa, a pessoa mais sábia é a pessoa que mais questiona. Não questiona com a ideia de ser cético, questiona com a ideia de perceber o porquê. Tentar perceber o que é que está por trás daquilo que está a acontecer, ou quem é que vai beneficiar com isto que está a acontecer, não é? E então nós, quando somos crianças, questionamos tudo. O carro é amarelo, mas porquê que é amarelo, pai? Mas porquê que é assim? Mas porquê que é aquilo? E com o passar do tempo nós achamos que o questionar se torna chato, se torna, não é necessário, e até os pais vão dizer agora está na fase dos porquês, porque é isto, porque é aquilo. Eu acho que é uma fase brutal, é a fase em que as crianças mais se constroem, né? A fase em que elas tentam descobrir o porquê das coisas. E acho que isso deve ser uma pergunta que nós vamos fazer constantemente. Eu muitas vezes, eu sou muito pouco de ver televisão, muito menos notícias e tudo mais, não porque tenha algo contra, mas simplesmente é uma forma de eu permitir
que a informação que chega até mim é informação que eu acredito que me vai acrescentar valor e não informação só porque sim. Mas muito daquilo que eu faço é o que questiono, por isso eu gosto de ouvir as pessoas, gosto de ouvir aquilo que acontece, mas gosto mais do que tudo questionar-me e procurar e pesquisar e informar-me realmente nas fontes que Certo. têm a credibilidade para, exatamente. Uau, top, top. Então, sentes que é as distrações, não é? Do meio ambiente, principalmente, tipo os mídias, televisões, talvez redes sociais, acabam por fazer as pessoas Exatamente, duvidar de si próprias por N fatores, não é? exatamente. Eu acredito muito que pode vir daí também. Yeah. Ok, ok, ok. Boa. Então, tu também trabalhas muito na parte da liderança de equipas, não é? O que é que tu ultimamente tens sentido que tem sido assim mais desafiante e também o que é mais gratificante nesse processo de liderar equipas? Ok. O mais desafiante, o mais desafiante é que trabalhar com pessoas não é nada fácil, né? Não é nada fácil porque eu há pouco tempo falava com uma das pessoas que entrou na minha vida há relativamente pouco tempo e que eu hoje tenho um respeito enorme. E falava sobre isso, que é quando tu tendes a ser líder ou quando tu tens uma ambição de ser líder e liderar algo ou liderar pessoas, muitas das vezes vai haver momentos, e isto até eu li no livro do Robert Kiyosaki, do Robert Kiyosaki, desculpa, do Tony, do Desperta o Gigante que há em si, Uhum. em que ele fala sobre os 10 sinais da ação. E a minha parte mais difícil foi eu perceber isso, foi eu perceber que eu estar frustrado às vezes era normal, eu sentir-me sozinho às vezes era normal, isso fazia parte de um dos sinais em que eu estava realmente em ação. Ele até tem lá uma parte do livro em que ele fala sobre os 10 sinais da ação, tem uma espécie de uma tabela, e eu não sabia interpretar isso, então os meus maiores desafios foram esses mesmos, foi eu próprio saber que significado é que eu dava às minhas emoções. E saber qual é que seria o significado que me podia pôr na ação em vez de me pôr parado, estagnado, sem poder progredir. Porque eu não sabia interpretar, entendes? Eu sentia as coisas e sentia de forma genérica, eu sentia como a maior parte das pessoas sente. Mas quando eu comecei a olhar para a solidão e pensar, ok, eu se calhar estou sozinho porque eu estou a aprender a viver comigo, eu estou-me a construir, porque eu neste momento só preciso de estar comigo próprio para poder aprender, para poder crescer, para poder me levar. Então eu comecei a dar um significado positivo a cada coisa que eu sentia, apesar desse sentimento me causar algum tipo de dor, eu sabia que ele me ia transformar. Então eu acredito que a parte mais difícil para mim, muito mais do que saber lidar com as pessoas, foi eu saber lidar comigo. Porque a partir do momento em que eu soube começar a lidar comigo próprio, eu comecei a ter a capacidade de controlar as minhas emoções e por consequência conseguir ajudar as pessoas a controlar as emoções delas também. Wow. Então eu acredito que tudo começou em mim, a minha maior dificuldade fui eu mesmo, estás a ver? Não foi a Uau. pessoa A, não foi a pessoa B, não foi o negócio, não foi o clima, foi eu próprio, foi eu quebrar todas as minhas crenças, foi eu fazer um reset no meu chip e perceber que tudo aquilo que eu tinha no meu subconsciente eram crenças do meu passado, que na altura eu não tinha controle, não tinha consciência para, e que agora que eu tenho consciência eu posso manipular, Yeah. entendes? Então comecei a fazer esse trabalho de repetição de manipular, começar-me a conhecer a mim próprio, e depois as coisas começam a entrar muito mais a fundo, começas a ver reações no teu corpo sobre sensações, sobre emoções que tu vais começando a sentir e tu começas realmente a conhecer-te. E era algo que eu percebi que até aos meus 22 anos, 23, eu não sabia quem é que eu era, entendes? Eu era uma pessoa que me emocionava, por isso eu reagia a tudo, era uma pessoa reativa, então eu não tinha controle, eu era quase como aqueles cães que andavam na rua sem Alzheimer, estás a ver? Yeah. Então qualquer coisa que acontecia eu ladrava, qualquer coisa que acontecia eu reagia, mas eu percebi que se eu queria ter a capacidade de ajudar o próximo, eu tinha que também me preocupar primeiramente em me focar em mim, em desenvolver-me e perceber que tinha que respeitar o meu processo. Então a minha maior dificuldade sem dúvida foi eu me compreender a mim próprio, eu me conhecer a mim próprio e eu, por isso, educar-me de forma a eu saber que todas as decisões que eu tomo, ou pelo menos todas as decisões que eu tenho que tomar para me pôr na ação, para me tornar 1% melhor. Uau. A nível falaste sobre... Gratificante. O que é mais gratificante também? Sem dúvida que a parte gratificante é o reconhecimento, né? Nós temos que também, acho que temos que olhar um bocadinho para nós. Nós podemos chegar a um final, chegarmos a um evento e sermos reconhecidos é algo que nos faz poder continuar, né? Podermos ver pessoas a aplaudirmos
Claro que eu não o fazia por isso, mas isso é algo que me dá mais força. Para mim, essa é uma das partes mais gratificantes, é fazer valer o meu trabalho, sendo reconhecido por outras pessoas. E claro que depois toda a parte que é a paixão para mim deste negócio é ver pessoas que vêm do zero, a maior parte delas, e poderem-se começar a construir. Há pessoas que tinham medo de falar em público, poderem começar a falar para plateias de 50, 60 pessoas e 10 minutos antes de entrarem estavam com falta de ar. Então é poder colocar essas pessoas nessa posição, porque lá está, acaba por ser um processo, por eu já ter passado por ele, eu acabo por ter a capacidade de conseguir ajudar essas pessoas a poderem passar pelo mesmo, né? Muito fixe. Mas já está, primeiro tive que passar eu para depois ter a capacidade de ajudar as outras pessoas a passar por ele também. Yeah. Ou seja, tu estás a tocar aí no ponto que é principalmente aquilo que eu trabalho, que é o desenvolvimento pessoal e que muitas pessoas às vezes negligenciam, mas que é um dos fatores cruciais para, em termos profissionais, pessoais, o que for, conseguirem lidar melhor com as situações. E tu falaste alteração de significado. Isso quando nós, esse ponto para mim é fundamental em tudo. Quando nós mudamos a forma de olhar para as coisas, ou seja, quando mudamos o significado que atribuímos às coisas, as coisas para as quais nós olhamos mudam. Então nós Exatamente. às vezes estamos aqui, e o Covid, oh meu Deus, o Covid. Se tu alterares o significado, ou seja, a forma como estás a olhar para isso, a forma como estás a lidar com isso, as coisas mudam. E eu também não sei se não é o Tony Robbins que diz que para nós mudarmos a nossa vida, nós temos que alterar 3 coisas. O que é que isto significa, em que é que eu me vou focar, ou seja, o significado, o foco e o que é que eu vou fazer, a ação. Quando eu altero o significado, quando eu altero o foco e quando eu altero aquilo que eu vou fazer, eu começo a fluir de outra maneira. Exatamente. Mas o significado, fundamental, top, olha que fixe, tu teres desenvolvido a ti para poderes depois desenvolver os outros. Concordo 100%, parabéns. Muito bem, muito bem, muito bem, João. Ok, agora, já que estamos a falar nesta questão de desenvolvimento pessoal também, como é que tens lidado com a parte da parentalidade, que é um ponto que, ok, dentro do negócio tu estavas ongoing, surge o Isaac, como é que tu tens lidado com como é que tens feito esta gestão que eu estou a passar e passo pelo mesmo e passei por algo similar a ti, não é? Porque temos o nosso próprio negócio, aquilo que, no fundo, o nosso trabalho gera mais income para nós e se nós trabalharmos bem, o income também vai surgir. Tendo aqui agora um filho, há uma parte do nosso tempo que fica alocado a toda essa parte mais da família e do filho, e tira-nos tempo para outras coisas, não é? Esse foi o desafio que eu senti. Como é que tu tens lidado com esta questão? É assim, vou ser sincero, não tem sido e não foi nada fácil. Foi um desaprender e um voltar a aprender. Por isso eu tive que voltar atrás, desaprender tudo aquilo, por isso a forma como eu trabalhava deixou de funcionar e tive que criar uma forma adaptada à minha nova realidade, porque era uma nova realidade, que me permitisse continuar a ser produtivo. Claro que houve alguns momentos em que não foi fácil, houve alguns momentos em que os resultados não tenderam a ir na direção em que eu queria, como é óbvio, mas eu acredito que isso também faz parte, isso também serviu para ver um bocadinho do meu nível de compromisso com a minha missão, né? Serviu para testar, para abaixar um bocadinho o barco, como eu costumo dizer, para mexer um bocadinho a terra e perceber o quão eu estava ciente se era isto ou não era isto que eu queria realmente fazer. E lá está, eu sabia que ia ser, vou ser sincero, era um dos desafios que eu tinha mais medo de passar, era mesmo por esse. Na fase em que eu soube que eu ia ser pai, essa foi a parte que me deu mais medo, foi o facto de eu não conseguir lidar com as duas coisas, né? Porque dependemos 100% de nós, quando somos empreendedores não há uma forma manhosa de nós conseguirmos garantir os nossos rendimentos, se nós fazemos, nós recebemos, se nós não fazemos, nós fingimos que recebemos, né? Essa é a realidade. Yeah. Eu digo sempre que quando nós fingimos que trabalhamos, por isso também nos fingem que nos pagam, e então a realidade foi essa. Então para mim, é assim, não tem sido fácil. Agora já sinto que já estou a entrar num trilho em que já estou a criar algum tipo de consistência. Agora, aquilo que eu tive que me tornar ainda mais forte foi a trabalhar com uma agenda e a fazer valer o meu tempo. Por isso, independentemente de tudo, saber que a agenda hoje em dia já não é tão rigorosa ao ponto de saber que desta hora a esta hora vou estar a fazer isto, porque entretanto ele pode acordar, entretanto pode haver um choro e eu vou ter que quebrar a meio aquilo que estava a fazer
e principalmente voltar a fazer de novo. E às vezes isso acontece com gravação de conteúdo, com algumas coisas que eu venho a fazer no negócio, ou mesmo uma chamada com uma pessoa em quem esteja a trabalhar um a um. Às vezes, olha, desculpa lá, tenho que ir ali, porque o bebé acordou. Mas lá está, faz parte e acho que é agir com naturalidade, e continuares a trabalhar, né? Porque vai chegar uma altura em que isso vai se tornar o teu novo normal, entendes? Yeah. É só um processo, é um novo processo que eu estou a passar e vai chegar um momento em que, da mesma forma que eu dominava antes de ter o Isaac todo o negócio, eu vou passar a dominar o negócio igual, ou se calhar até mais, com o Isaac agora, porque para mim ele não é um problema, ele é uma inspiração, então ele não me trava, ele faz-me... Impulsiona. Exatamente. Top. E diz-me uma coisa, porque é algo que talvez eu às vezes não valorizo muito, que é o papel das nossas companheiras neste processo, né? Ou seja, muitas vezes a Maggie tem que segurar as pontas para eu ficar a trabalhar, visto que neste momento a Maggie tem o seu trabalho, tem o seu part-time e agora está a lançar o seu projeto e o seu negócio e abriu agora recentemente o seu espaço e vai haver momentos em que vou ter que ser eu a guardar as pontas para ela poder ir trabalhar. Mas numa fase inicial era ela que ficava muito mais com o Simão, no meu caso. E epá, eu sinto que elas têm um papel muito importante aqui no neste equilíbrio de tudo isto. Como é que tem sido lidar com a relação, o Isaac, o trabalho? Como é que vocês têm organizado? Ok. Chuta. Por isso, vou ser real, né? Estamos aqui para Claro, falar a exato. verdade. Não tem sido, houve momentos em que não foi fácil, houve momentos em que, apesar do nosso desenvolvimento pessoal, algumas discussões ainda chegaram a aparecer, como é óbvio, porque faz parte, né? Eu não acredito em relações sem comunicação, e às vezes a comunicação mal interpretada desperta uma discussão, como é óbvio, porque vem-nos testar a ambos, né? Vem-nos testar a Andreia, vem-me testar a mim, e sem dúvida que, lá está, eu digo sempre que a André é uma peça fundamental naquilo que é o sucesso que eu estou a criar, que nós estamos a criar, por isso o sucesso não é meu, o sucesso é nosso, porque todo o trabalho faz parte. Claro que eu também passei por essa situação, a André foi a pessoa que ficou um bocadinho mais a segurar as pontas no último ano e meio, foi ela que abdicou um bocadinho mais da presença dela no negócio, para poder ter essa atenção com o Isaac, em que inclusive eu tive que abdicar de algum tempo com ele para poder dar um extra, para poder compensar a ausência da André no negócio, como é Yeah. óbvio. Mas lá está, não foi fácil, mas lá está, isso está-nos a tornar mais fortes como tudo, como casal, Yeah. como seres humanos, como máquinas de trabalho, como líderes, porque foi o que eu disse à Andréia, agora nós estamos prontos para ajudar um casal com filhos a fazer este negócio, a ajudar um casal com filhos a passar por esta realidade, porque nós agora sentimos, nós passamos por isto e nós conseguimos ajudar. Uau. Até lá nós não tínhamos essa capacidade, né? Por isso se chegasse alguém perto de nós a dizer que estava nesta situação ABC com um filho, pois por muito mais que nós quiséssemos dar uma opinião sincera, seria difícil, porque nós nunca tínhamos sentido, eu digo sempre isto, a gente não pode querer que as pessoas sintam aquilo que nós sentimos se elas não viram aquilo que nós vimos. Então acho que isto veio de certa forma testar o nosso processo, eu digo sempre que isto são os testes do universo, o universo vem-nos testar a ver Completamente. realmente se nós estamos alinhados para ir ao próximo nível ou não. Se o universo sentir que nós não estamos alinhados, ele vai-nos prender ali durante algum tempo em que nós vamos andar à cabeçada com as paredes, até encontrarmos um rumo e podermos encontrar o nosso estilo novamente. Mas já está, para nós não é opção parar. Nós gostamos muito de falar, tiramos muito tempo para nós podermos falar e comunicar como casal, como família, como vertente de negócio, e temos bem claro aquilo que nós queremos para o nosso futuro, então não há nada que nos impeça de continuar a acreditar que é possível. Agora, claro que há percalços e há desafios que nós todos os dias Claro. temos que passar Faz parte. faz parte. Yeah. Fixe. E qual foi assim a maior aprendizagem que o Isaac te trouxe? A maior aprendizagem, ser paciente. Eu era uma pessoa que eu era um pouco, tornei-me nos últimos, se calhar 5 a 6 anos, eu acho que isto acaba por ser um síndrome que muitos jovens hoje em dia sentem, que é aquela ansiedade por ter aquela vida, estás a ver? Aquela ansiedade por alcançar aquele resultado. E durante muito tempo eu exigia muito de mim, por isso eu era uma pessoa que trabalhava,
e cobrava-me imenso e por vezes perdia paciência, entendes? Porque rapidamente saía da minha parte emocional, destabilizava completamente. E então sinto que o Isaac foi um ser inofensivo que apareceu na minha vida, em qual eu amo do fundo do meu coração, como é óbvio, que tem a capacidade de me levar ao limite, mas em que eu tenho que manter ali firme, controlar as minhas emoções e ser paciente, né? Porque eles não falam, eles gritam, eles choram, então nós temos que ser pacientes, ponto final, porque senão nós vamos vamos fugir, nós vamos embora, nós saímos, nós damos um colapso. E pronto, e sinto que o Isaac vem-me trazer essa lição, a lição mesmo de tu não controlas tudo, era algo que eu antes gostava de acreditar que tinha, que era o controle sobre tudo. Tu não controlas tudo, vai haver percalços, vai haver imprevistos, e a forma como tu lidas com esses imprevistos é que vão definir o teu sucesso na tua vida. Então, para mim ele vai-me trazer essa lição, vai-me desafiar nesse aspecto, e tenho aprendido imenso com o facto de ser pai do Isaac especificamente, porque sem dúvida vejo mesmo que essa é a lição, porque isso é uma coisa que eu me pergunto, tanto a mim como a Andreia, é um dos nossos rituais, nós perguntarmos o que é que nós estamos a aprender com o nosso filho agora, e nós falamos sobre isso, e a última vez que eu falei com ela sobre isso foi mesmo sobre isso, e ela própria disse, eu concordo também que aquilo que ele está a querer ensinar a ti é o facto de seres mesmo paciente, e outra parte que me estava a escapar, o estar presente, o saber estar aqui e agora. Eu era muito, por vezes a minha maior dificuldade era desligar do meu trabalho e conseguir, por isso, distinguir trabalho e tempo com a família. Era isso que eu ia falar também, um dos meus desafios. Eu muitas vezes estava naquele autopiloto em que a André dizia, João, estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? João, estou a falar contigo. E eu estava tipo, devagar só, estás a ver? Ou responder ou a trabalhar ainda. Epá, isto às vezes acontecia-me, tipo, pá, estou com o Simão, aí, um cliente, um potencial cliente mandou mensagem, pá, deixa-me lá responder antes que fuja, ou, epá, porque não é? Ter um negócio dá trabalho, é desafiante, é ótimo pela liberdade que podemos ter, mas também é desafiante nesse sentido, e essa divisão foi uma coisa que eu tive muito desafio também no início, de saber, ok, aqui estou em casa para estar com o meu filho, agora aqui estou a trabalhar para estar no trabalho e o meu filho está ali. Então, muito, muito importante isso, o estar presente. Exatamente, eu senti que isso é mesmo importante, sabes? É o estar 100% presente naquilo, porque só assim é que tu consegues ser bom a fazer aquilo que estás a fazer nesse momento, estás a ver? Porque se não estiveres 100% presente, tu não vais ser 100% bom. Então, se eu não estou 100% presente como pai, quando tenho aquela hora, 2 horas, 3 horas antes de Isaac ir tomar banho, antes de ele ir dormir ou quando está a almoçar, eu não estou a ser um pai a 100%. Então, eu comecei a adotar isso na minha vida, mais recentemente para o trabalho. Epá, estou a trabalhar, estou fechado no quarto, e estou focado naquilo de fones, e se a Andrea está focada no Isaac, então eu vou-me focar no trabalho a 100%, mas quando estou com o Andrea e com o Isaac, se for necessário meter o telefone e não incomodar, lá está, e às vezes também recebo mensagens de potenciais clientes, mas eu prefiro muito mais acreditar tipo, no universo e dizer, se for um cliente para ficar, ele não vai fugir, então aceito só e está tudo ótimo e as coisas vão acontecer, não é por 1, 2 horas que vamos perder um potencial cliente. E nós sabemos aproveitar, né? Porque não é só trabalho, 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 também temos de ter esse momento, porque são eles que são o nosso motor, e se nós não nos inspiramos neles, então vai chegar uma altura em que nós não temos mais força para continuar a trabalhar. Então, mas sem dúvida, para mim, paciência e o saber estar presente foi os 2 desafios que o Isaac me ensinou, sem dúvida, a melhorar. Diz-me uma coisa, João. O que é que tu gostarias que o Isaac, com a tua idade, dissesse em relação a ti, como pai? Olha, mais do que tudo, que ele conseguisse ver em mim um exemplo, sabes? Eu carrego muito essa responsabilidade de, aos olhos do meu filho, conseguir ter a capacidade de lhe inspirar, não a ser aquilo que eu sou, nem a fazer aquilo que eu faço, mas inspirá-lo, lá está, vai sempre voltar ao mesmo ponto, a nunca deixar de acreditar nele próprio. E sem dúvida que a melhor coisa que eu gostava, ou aquilo que era para mim poder sentir um dia, é realmente ter o meu filho a dizer que eu sou o ídolo dele, né? Que ele literalmente se inspira a 100% naquilo que eu faço, porque é isso que eu digo durante muito tempo, disse e hoje ainda digo sobre o meu pai. O meu pai sempre foi para mim
à imagem do trabalhador, do dedicado, do homem de negócios, do empresário. E tenho muitas imagens dele nessa posição, embora também numa vertente ainda de trabalho, de empregado, não numa vertente de empreendedor, mas era uma pessoa muito trabalhadora, era uma pessoa muito dedicada, muito sábia, era e é. Então, sem dúvida que leve também esse desejo, né? Mas já está, isso é algo que eu penso, sim, mas e que sei que tenho controle, não tenho total controle, e aquilo que me compete a mim é ser um exemplo, ser o melhor exemplo na vida dele. E que, sei lá, 3, 5 valores tu consideras importante ou que tu gostarias de passar ao Isaac e que sejam fundamentais para ti e que tu sintas que, ok, estes são valores que eu lhe quero passar enquanto pai, que eu acho que são fundamentais para ele viver uma vida, a vida que ele quer viver da melhor maneira possível. Ok, olha, sem dúvida que para mim um dos mais importantes, a lealdade. Eu levo para isto na minha vida e no meu negócio. Eu sou leal com toda a gente que passa na minha vida, desde amigos, família, independentemente daquilo que as pessoas me façam ou digam, ou se me criam uma experiência positiva ou negativa. Eu gosto sempre de manter essa lealdade com todas as pessoas que estão à minha volta, então sem dúvida com o Isaac há uma das coisas que muito nós como casal e também no nosso dia-a-dia, no núcleo familiar, passamos é isso mesmo, lealdade, humildade, não ter demasiada humildade, porque às vezes digo que demasiada humildade é cagança, e não é assim tão bom. Há muitas pessoas que se aproveitam muito da humildade em troca de algo, então ser humilde o suficiente, e mais, deixa-me ver mais, e fundamental, e saber amar, né? Saber amar o próximo, saber amar a família, saber amar os amigos, saber amar tudo à volta dele, né? Saber amar-se ele próprio, saber amar a vida dele, porque eu acredito que tudo na nossa vida gira à volta do amor. É a frequência para mim mais forte, e sem dúvida quero que ele seja uma pessoa super amorosa, super carinhoso, Que bom. e que saiba abrir-se a essa sensação, porque é as sensações que mais nos transformam, não é? Uau, top, 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 João, top. Tinha aqui outra na manga e estava aqui a pensar. Na manga, estás de manga curta, né? Eu estou de manga curta, estava aqui, está aqui, está É aqui, na está aqui, manga está curta. aqui, está aqui, está aqui escondida. E o que é que tu gostarias que a Andreia dissesse em relação a ti, enquanto pai, marido? Ok, o que é que eu gostaria que a André dissesse, entre aspas, pensasse? Que visse essa pessoa, uma pessoa respeitadora, né? Trabalhadora, amoroso, de igual forma, e dedicada à família. Porque das coisas que a André mais valoriza na vida dela é o núcleo familiar, é das coisas que ela mais protege. Ela não permite mesmo que nada interfira naquilo que é o nosso núcleo familiar. Ela é muito protetora nesse aspecto. Ela gosta muito de, às vezes eu, não é que me esqueça, mas às vezes eu tento sempre procurar mais um jantar com amigos, mais um jantar aqui e ali, e ela, há um momento em que ela diz: e quando é que podemos ser só nós? Então ela tem sempre essa preocupação de preservar esse ambiente familiar. E sem dúvida que isso é para mim as coisas mais fortes, é o compromisso, é a lealdade, é o respeito, porque eu não acredito sinceramente, eu digo sempre, por trás de um grande homem de sucesso existe uma grande mulher, e nós temos uma filosofia de relacionamento e de vida muito bem estipulada desde o início, que é: eu não quero que a Andreia seja conhecida pela mulher do João Saúde, nem quero que o João Saúde seja conhecido pelo marido da Andreia. Eu quero ser conhecido pelo meu nome, a Andreia vai ser conhecida pelo nome dela, o Isaac será conhecido pelo nome dele, não pelos filhos de. Então eu acredito que cada ser tem uma capacidade de criar algo gigante fora do normal nas suas próprias vidas e suficiente para ser conhecido pelo seu próprio nome e não associado a ninguém. Então, pronto, sem divagar,
e sem me afastar do tema, aquilo que eu esperaria ouvir dela e trabalho todos os dias para ter a certeza que é isso que passa na mente dela todos os dias, é sem dúvida esses pontos que eu te passei agora. Uau, muito inspirador. Top, top, show. E diz-me uma coisa, também já estamos aqui quase a finalizar. Que conselhos é que tu darias a alguém que é pai recente, vai ser pai, também está em posições tipo as nossas? O que é que tu dirias? Ok, vai ser pai, está numa posição assim como a E nossa. tipo, é líder do seu negócio, ou até imagina até está na tua empresa e vai ser pai e se calhar vai ouvir este podcast. Algum conselho que tu darias? Sim, sem dúvida. Eu acho que o conselho que eu daria a qualquer pessoa nessa posição é, antes de mais, dizer-lhe que não vai ser fácil, para que isso se torne já claro, porque quando as coisas são claras, a gente elimina qualquer posição de nos frustrarmos, né? Então, todas as pessoas que estão a ver este podcast estão proibidas de se frustrarem se as coisas estiverem a ser difíceis, porque é mesmo assim. Vai ser mesmo difícil, nós é que nos vamos tornar mais fortes e isso vai fazer com que as coisas sejam mais fáceis. E mantenham-se ativos, por isso, mantenham-se em busca de informação, mas mais do que procurar informação, apliquem todos os dias, testem essa informação, questionem sobre ela, apaixonem-se pelo processo, porque lá está, vai haver um mundo lá fora preparado para te distrair, e tu tens que saber bem aquilo que tu queres, tens que ter bem claro para onde é que tu queres ir, e este é um ponto que às vezes assusta muitas pessoas ou trava muitas pessoas na sua vida que não sabem bem aquilo que querem. E quando nós não temos um plano, qualquer plano serve, né? E não pode ser assim. Então, o conselho que eu daria a uma pessoa que tivesse a ouvir o podcast agora, que tivesse de tomar uma decisão de empreender, ou até que vai ser pai recentemente e já está a empreender, é mesmo mantém-te ligado à comunidade. Eu digo que empreendedorismo é uma comunidade. Então mantém-te conectado com essas pessoas, independentemente de ser com o Rodrigo, ser comigo, com outras pessoas que tu sigas. Temos imensas pessoas nas redes sociais com imenso valor a aportar. Por isso eu acho que a parte mais importante é estar presente. A seguir estás presente, conseguiste ter a capacidade de pôr na ação aquilo que estás a aprender enquanto estás presente. E a tua hora vai chegar. Não vivas com base na pressão, na ansiedade de que o resultado chegue para ontem. Respeita o teu processo, eu digo sempre respeita, mas não o aceites. Trabalha sempre mais, faz sempre mais, mas nunca desistas, porque eu digo sempre que quem nunca desiste, se tu nunca desistires, aliás, é impossível perderes. Então, essa é a única frase que eu tenho blindada na minha mente e aconteça o que acontecer, eu jamais desistirei algum dia de lutar por uma vida melhor, lutar por ser um exemplo, lutar por alcançar tudo aquilo que eu defini e falei aqui contigo neste podcast. E acho que a pessoa que está a ouvir este podcast neste momento deve pensar dessa mesma forma, deve tomar essa decisão. E sentirem mesmo que eles são os melhores na vida deles a fazer aquilo que eles fazem. Terem essa confiança. Isso não é cagança, não é egocentrismo, chama-se autoimagem, chama-se nós protegermos a nossa própria imagem. E sem dúvida que para mim, se calhar é aquilo que faz mais sentido para uma pessoa generalizada que esteja a ver este podcast, é poder pensar dessa maneira. Yeah. Ok, tenho só mais duas perguntas para ti. Tá? Então, uma delas é, o que é que tu gostarias de ter aprendido mais cedo na vida? Olha, o que é que eu gostaria de ter aprendido mais cedo na vida? Olha, gostava de ter aprendido mais cedo a importância do ambiente, foi aquilo que nós falamos aqui hoje. Yeah. Durante muito tempo eu vivia o que a vida me trazia para viver. Era muito sem responsabilidades, eu não tinha consciência disso, não tinha consciência do impacto do ambiente, então sem dúvida que se eu tivesse essa consciência, se calhar tinha tomado decisões diferentes. Não é que não esteja grato pelo processo em que passei, como é óbvio, porque ele construiu-me de certa forma, mas se calhar tinha feito coisas de maneira diferente, tinha frequentado ambientes diferentes, não tinha sujeitado a tal situação, se soubesse a importância do ambiente, então tinha evitado algum tipo de acontecimentos. Podemos entrar aqui numa dualidade e podemos dizer que, ok, se tivesses evitado, se calhar não tinhas aprendido e não sabias o que sabes hoje. É válido, mas se eu pudesse ter essa percepção, sem dúvida que perceber a importância do ambiente para mim era algo que me ajudaria. Outro ponto, pediste-me dois, não foi? Sim, tenho duas perguntas, mas Ok, podes falar de outro ponto, para além do ambiente. Deixa-me ver se eu me lembro de outros, para além do ambiente. O que é que tu gostarias de ter aprendido mais cedo para além do ambiente, da importância do ambiente? Olha, gostaria de ter tido acesso mais cedo à vertente da espiritualidade. Durante muito tempo fui cético,
a essa vertente, e acredito que se calhar para não 50 a 40% daquilo que eu tenho de hoje foi graças ao contacto com a espiritualidade. E quando falo espiritualidade não estou a falar da religião, estou a falar de perceber sobre a energia, de ter atenção, lá está, acho que isso está tudo ligado ao ambiente, né? Mas ter essa consciência, que é algo que eu não tinha, para mim, lá está, por exemplo, um ouvir rádio, ou ouvir televisão e ouvir falar sobre guerra, isto e aquilo, era algo que para mim, eu tinha muito aquela consciência de que eu posso ter a televisão ligada, mas eu absorvo aquilo que eu quero absorver. Não, tu absorves tudo aquilo que tu ouves, ponto. E eu não tinha essa consciência, então lá está, a espiritualidade trouxe-me um bocadinho esse lado, que para muitas pessoas ainda é um tabu, infelizmente, mas quando se começarem a abrir essa área vão começar a encontrar uma plenitude fora do normal, por isso desafiem-se, questionem-se, como eu disse inicialmente, não só criar um rótulo, pessoal, por favor. Por isso acho que foi isso, é o acesso por isso à espiritualidade, começar a respeitar, começar a praticar, e a parte do tinha dito, do ambiente. Boa, boa. Ok. Tenho uma última pergunta para ti. Bom. Tá? O que é para ti ser um alfa? Olha, para mim ser um alfa, isso é uma pergunta difícil. Eu sei quando sabes, quando me veio a palavra alfa à mente, vem-me logo um lobo, estás a ver? Eu acho que também o teu logotipo também tem um lobo, né? É. Vem-me logo um lobo, porque acho que das vezes que eu mais vi a palavra alfa foi numa imagem que me aparecia imensas vezes no Instagram, de uma matilha de lobos. E depois tinha uma sardinha a apontar para o alfa, que era aquele que era o líder. Estás a ver? Que por norma às vezes vinha atrás ou vinha à frente, agora não me lembro bem da imagem específica. Para mim um alfa, lá está, eu acho que um alfa, há líderes que não são alfa, estás a ver? Eu acho que o alfa por isso, é uma vertente dentro da liderança um bocadinho acima da média, estás a ver? É aquele líder que tem a capacidade de ver aquilo que muitos líderes não conseguem ver. Eu acho que é o líder que todos os líderes desejavam ser liderados, né? E eu caracterizo muito o alfa por aí, é aquela pessoa que tem a percepção de conseguir proteger o seu ambiente, perceber a importância de ter acesso à informação, ser sábio, estudioso, estudar, mas mais do que tudo zelar pelo próximo, estás a ver? Não só ser um objetivo, lá está, próprio, egocêntrico, mas ser trabalhar em prol de uma sociedade, entendes? Para benefício de uma sociedade. É dessa maneira que eu vejo um alfa, porque sempre que eu ouço essa palavra, vem-me essa imagem, estás a ver? Essa imagem ficou gravada no subconsciente e a interpretação que eu tiro dessa imagem é a forma como eu interpreto um alfa na vida. É aquela pessoa que tanto pode mostrar as garras e pode combater contigo, como também pode estar contigo nos momentos em que tu estás mal e que precisas de um ombro, e precisas de um abraço. Também é a pessoa que sabe baixar, sabe ir a essa frequência e sabe estar contigo, por isso é quase como que um camaleão da vida, ele sabe se adaptar a qualquer circunstância. Se calhar podemos dizer que um alfa pode ser considerado mesmo um campeão, né? E para mim um campeão, eu disse há pouco tempo isto nos vídeos que eu fiz, que foi, campeões são pessoas que criam resultados anormais e imprevisíveis em ambientes, cria resultados normais e previsíveis em ambientes anormais e imprevisíveis. Isso para mim é um alfa, entende? É uma pessoa que tem essa capacidade de ter resultados imprevisíveis em ambientes super imprevisíveis, e conseguir realmente responder de uma maneira tipo super tranquila, estás a ver? Parece que nada está a acontecer à sua volta. Então para mim isso se calhar é a definição alargada daquilo que para mim é um alfa. Top, João, top, muito bom, muito obrigado pela tua abertura. E antes disso queria só saber onde é que as pessoas podem te acompanhar o teu trabalho, as redes sociais, é o João Saúde, não é? O nome que... É isso, mas pronto, está aqui o nomezinho aqui por baixo. Exatamente, está aqui deste lado, top. Então, tem o nomezinho, basta no Instagram. João Saúde, tem lá para poderem acompanhem o trabalho dele, acompanhem este ser humano incrível, e que para além de um pai dedicado, é um líder dedicado, é uma pessoa dedicada à sua vida e a experienciar o melhor que a vida tem para dar, por isso
acompanhem o João, que garantidamente vão tirar muito proveito daquilo que vão ver. João, mais uma vez, muito, mas muito obrigado pelo convite e é sempre bem-vindo aqui. E é isso, pá, top, grande Muito obrigado. episódio. Obrigado Obrigado pela tua mesmo abertura. pelas tuas palavras. Fico muito feliz por conseguir vir aqui também a participar, acrescentar algum valor e aprender, porque aprendi com essas perguntas, fez-me pensar e o que faz-nos pensar faz-nos crescer. E sem dúvida dizer a mesma coisa, continuar a acompanhar o trabalho do Rodrigo. Lembro-me da altura em que ele estava ainda a trabalhar no ginásio em Lisboa, ele já ter esta fome pelo desenvolvimento pessoal, estar numa fase inicial, na altura ser o top lá no ginásio, ser reconhecido. Lá está, a mentalidade faz muito o trabalho que nós, por vezes, não conseguimos fazer de outra forma sem ser com a nossa mente, e ele já tinha essa destreza, mas já está, é uma pessoa que estuda imenso, uma pessoa que trabalha imenso, então traga esse reconhecimento todo para ti também, Rodrigo, agradecer-te mesmo pelo convite, continua a fazer esse trabalho brutal, continua literalmente a levar este podcast para mais e para mais pessoas, acho que tens muito conteúdo e muito valor para poder passar, e se for para servir, estarei cá sempre que for necessário. Obrigado, João. Pessoal, obrigado, espero que gostem. Vão seguir o João, comentem aquilo que vocês tiram deste podcast para nós também termos acesso a essa informação, também é bom para nós para podermos divulgar ainda mais esta mensagem, tá? Um grande beijinho, um abraço a todos. João, fica bem e até à próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço.